A Ferrari vermelha cortava a noite chuvosa a 180 km/h. Ao volante, Eduardo Mendes, 35 anos, um dos empresários mais ricos do país, ria alto ao telefone enquanto dirigia com apenas uma mão. 50 milhões? É isso que você está me oferecendo pelo terreno? Ele zombava com o corretor do outro lado da linha. Meu cachorro ganha mais que isso por mês em ração importada. Volte quando tiver uma proposta digna de um milionário como eu. Ele desligou com desdém e acelerou ainda mais. A chuva se intensificava, mas Eduardo não se importava. Ele era invencível, rico, poderoso, intocável. Até que as luzes do caminhão surgiram do nada. O som do impacto ecoou pela rodovia vazia como um trovão. Metal retorcido, vidro estilhaçando, gritos abafados. A Ferrari caríssima, que minutos antes era símbolo de status e riqueza, agora era apenas uma carcaça destruída fumegando na pista molhada. Eduardo estava preso entre os destroços, sangrando, gritando por ajuda. Mas não havia ninguém. Apenas a chuva fria, o cheiro de combustível e gasolina e a ironia cruel de que todo seu dinheiro não podia fazer nada por ele naquele momento. Quando os paramédicos finalmente chegaram, 45 minutos depois, um deles murmurou para o outro: "Não sei como ele ainda está vivo." Mas Eduardo ouviu e pela primeira vez na vida sentiu algo que nunca tinha sentido: medo. Medo real. Não o medo de perder dinheiro ou negócios, mas medo de perder tudo, de deixar de existir. No hospital, enquanto era levado às pressas para a cirurgia de emergência, sua última visão consciente foi do teto branco e frio, das luzes fluorescentes passando rapidamente e da sensação aterrorizante de que sua vida de milionário arrogante estava prestes a acabar de uma forma que ele nunca imaginou. "Familiares?" uma enfermeira perguntou. "Não conseguimos contato com ninguém." Outra respondeu. "Pelo visto, ele não tem ninguém listado como emergência." E Eduardo, com sua fortuna de centenas de milhões, percebeu algo horrível. Estava completamente sozinho. Se você já está preso nessa história e quer saber o que acontece com Eduardo, comenta aqui embaixo de qual cidade você nos assiste. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa história vai te surpreender de formas que você nem imagina. 7 dias. Eduardo ficou em coma por 7 dias completos. Quando finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto de uma enfermeira que ele não conhecia, em um quarto de hospital que cheirava a desinfetante e tragédia. "Senhor Mendes, você está acordado." Ela disse com um sorriso profissional. "Vou chamar o médico." Eduardo tentou falar, mas sua garganta estava seca como lixa. Tentou se mover, mas seu corpo não respondia como deveria. Pânico começou a subir pelo seu peito. O doutor Araújo entrou momentos depois, com uma expressão séria que Eduardo imediatamente reconheceu como más notícias. "Senhor Mendes, preciso ser direto com você." O médico começou, puxando uma cadeira para perto da cama. "O acidente foi grave, muito grave. Você fraturou a coluna vertebral, quebrou 3 costelas, teve traumatismo craniano e hemorragia interna." "Quanto tempo até eu sair daqui?" Eduardo conseguiu roquejar, sua mente já calculando os prejuízos financeiros de estar afastado dos negócios. O Dr. Araújo hesitou. "Senhor Mendes, você vai sair daqui, mas não da forma que entrou." "O que isso significa?" "Significa que você sofreu lesões na medula espinhal. A paralisia em suas pernas pode ser permanente." O mundo de Eduardo parou. Permanente. A palavra ecoava em sua mente como um sino fúnebre. "Não," ele disse, sua voz subindo. "Não. Você está me dizendo que eu, Eduardo Mendes, um dos homens mais ricos desta cidade, vou ficar em uma cadeira de rodas? Impossível. Eu tenho dinheiro. Posso pagar pelos melhores tratamentos. Posso..." "Senhor Mendes," o médico o interrompeu gentilmente, "nem todo o dinheiro do mundo pode desfazer o que aconteceu com sua coluna.
Cirurgias experimentais existem, sim, mas as chances são mínimas. E mesmo com toda a sua fortuna, a medicina tem limites. Eduardo sentiu algo que nunca tinha sentido antes: impotência absoluta. Ele, que comprava empresas inteiras com um telefonema, que movimentava milhões no mercado financeiro, que tinha acesso aos melhores de tudo, estava completamente impotente. Quanto vai custar o tratamento? Ele perguntou, agarrando-se à única coisa que conhecia: dinheiro. Suas finanças já estão sendo gerenciadas, uma voz disse da porta. Eduardo virou a cabeça, uma das poucas coisas que ainda podia mover livremente, e viu Amanda, sua CFO, entrando no quarto com uma pasta pesada. Amanda! Ele disse, aliviado de ver um rosto familiar. Graças a Deus, preciso que você resolva isso. Transfira o que for necessário. Contrate os melhores médicos do mundo. Não importa o custo. Amanda se aproximou lentamente e Eduardo percebeu que ela parecia desconfortável. Eduardo, precisamos conversar sobre sua situação financeira. Minha situação está ótima, ele disse impaciente. Tenho mais de 200 milhões em ativos líquidos, sem contar as propriedades e investimentos. Tinha. Amanda corrigiu suavemente. Você tinha. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. O que você quer dizer com tinha? Amanda abriu a pasta, revelando pilhas de documentos. Enquanto você estava em coma, várias coisas aconteceram. Primeiro, a empresa de investimentos que você usava para alavancagem, eles faliram. Levaram 40 milhões, seus com eles. O quê? Eduardo tentou se sentar, mas a dor o impediu. Como isso é possível? Você estava em investimentos de alto risco, Amanda explicou. Sempre falei para diversificar, mas você nunca ouvia. Segundo, o banco onde você tinha empréstimos pessoais, no valor de 20 milhões, chamou tudo. Com o acidente e as notícias, eles consideraram você um risco. Mas eu tenho garantias, propriedades, que eles já estão em processo de tomar, Amanda disse, sua voz carregada de pena. Eduardo, você sempre viveu no limite. Gastava como se o dinheiro fosse infinito. Carros importados, festas extravagantes, aquele iate que custou 12 milhões. Pare! Eduardo gritou, mas sua voz saiu fraca. Quanto me resta? Amanda respirou fundo. Depois dos débitos hospitalares, dos empréstimos chamados, das ações que despencaram porque investidores fugiram quando souberam do acidente, você tem aproximadamente 3 milhões. Parece muito, mas comparado ao que você tinha e considerando suas despesas mensais, 3 milhões? Eduardo repetiu atordoado. De 200 milhões para 3 milhões? Em uma semana? O castelo de cartas que você construiu desmoronou, Amanda disse, e havia algo em sua voz agora. Algo que soava como satisfação contida. Você demitiu pessoas sem pensar duas vezes, fechou setores inteiros por otimização, nunca se importou com ninguém além de você mesmo e suas finanças. E agora o quê? Eduardo desafiou, raiva substituindo o choque. E agora você vai descobrir como é estar do outro lado, Amanda disse, fechando a pasta. Porque eu também estou te demitindo, Eduardo. Ou melhor, estou me demitindo. Não trabalho mais para você. Você não pode fazer isso. Temos contrato, que foi dissolvido quando sua empresa principal entrou em recuperação judicial. Amanda disse calmamente. Tchau, Eduardo. Espero que você aprenda algo com tudo isso. Ela saiu, seus saltos ecoando no corredor, deixando Eduardo sozinho com a realidade devastadora. Ele tinha perdido quase tudo. Suas pernas, sua fortuna, sua empresa. E aparentemente nunca tinha tido amigos de verdade para começar. Os meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Eduardo. A fisioterapia era dolorosa e humilhante. Ele, que comandava salas de reunião com autoridade, agora precisava de ajuda para as tarefas mais básicas. O apartamento de cobertura, vendido para pagar dívidas. A Ferrari, ou o que restou dela, lixo. O iate, leiloado. Um por um, os símbolos de sua riqueza desapareceram.
Ele se mudou para um apartamento modesto, pelo padrão de um ex-milionário, com 2 quartos em um bairro de classe média. A diferença era gritante. Não havia porteiro 24 horas, não havia serviço de concierge, não havia nada além do básico. Senhor Mendes, a assistente social do hospital disse durante uma de suas últimas visitas, você vai precisar de ajuda em casa, um cuidador. Posso recomendar alguns serviços acessíveis. Acessíveis, Eduardo repetiu amargamente. Essa palavra nunca fez parte do seu vocabulário antes. Ele contratou Clara, uma mulher de 45 anos, enfermeira aposentada que fazia trabalhos de cuidadora para complementar sua renda. Ela não era impressionada com quem Eduardo costumava ser. Regras da casa, Clara disse no primeiro dia, de pé na porta com as mãos nos quadris. Primeiro, eu não sou sua empregada. Sou sua cuidadora. Vou ajudá-lo com o que precisa, mas não vou aguentar desrespeito. Segundo, você vai fazer sua parte na fisioterapia. Nada de desistir ou reclamar o tempo todo. Terceiro, vamos estabelecer uma rotina e você vai segui-la. Você sabe com quem está falando? Eduardo começou automaticamente. Sim, Clara disse sem piscar. Com um homem em uma cadeira de rodas que precisa de ajuda para tomar banho. Suas riquezas passadas não significam nada aqui. Aceita as regras ou procure outra pessoa. Eduardo, pela primeira vez, não tinha escolha. Aceito, ele murmurou. Clara provou ser rigorosa, mas justa. Ela não tinha piedade quando Eduardo se entregava à autopiedade, mas também mostrava genuína compaixão quando ele realmente precisava. Por que você faz isso? Eduardo perguntou uma noite após uma sessão particularmente difícil de fisioterapia. Cuidar de pessoas como eu? Pessoas como você? Clara levantou uma sobrancelha. Você quer dizer pessoas que precisam de ajuda? Porque é o certo a fazer. Mas o dinheiro que pago é ridículo comparado ao que você merece. Dinheiro não é tudo, Clara disse simplesmente. Aprendi isso quando meu marido morreu e me deixou com dívidas no banco. Trabalhei 3 empregos para quitar. Aprendi que o que importa não está na conta bancária. Suas palavras ecoaram na mente de Eduardo por dias. Uma tarde, Eduardo estava na varanda de seu apartamento, algo que ele agora podia fazer sozinho, um pequeno progresso, quando ouviu uma discussão acalorada do apartamento ao lado. Eu não tenho o dinheiro agora, uma voz masculina gritava. Você acha que eu não quero pagar? Preciso de mais tempo. Tempo é dinheiro, seu Paulo, outra voz respondia friamente. E você já deve 3 meses de aluguel. Ou paga até sexta ou está despejado. Eduardo escutou a porta bater e passos pesados se afastando. Momentos depois, ouviu soluços abafados, um homem chorando. Contra todos os seus instintos de se isolar, Eduardo se viu batendo, ou melhor, tocando a campainha do apartamento ao lado. Um homem de meia idade, olhos vermelhos, abriu a porta. Sim, eu sou Eduardo, seu vizinho, ele disse sentindo-se desajeitado. Desculpe. Eu não queria espionar, mas ouvi a discussão. Ah, Paulo limpou o rosto rapidamente. Desculpe o barulho. Estou passando por uns problemas. Problemas financeiros? Eduardo perguntou. Paulo deu um riso sem humor. É uma forma gentil de dizer que estou quebrado e prestes a ficar na rua. Perdi meu emprego há 6 meses e mesmo fazendo bicos não consigo cobrir as contas. Eduardo deveria ter voltado para seu apartamento. O velho Eduardo teria feito exatamente isso. Problemas dos outros não eram problema dele. Mas algo tinha mudado. Quanto você deve? Eduardo perguntou. 4.500, Paulo disse. Então rapidamente acrescentou. Mas não estou pedindo nada, só estava desabafando. Eduardo pensou em seus 3 milhões restantes, que na verdade já eram menos de 2 depois de todas as despesas. 4.500 era uma quantia significativa para ele agora. Mas dê-me o número do seu proprietário, Eduardo disse. O quê? Por quê? Só dê. Meia hora depois, Eduardo tinha transferido os 4.500 para cobrir o aluguel de Paulo. Não como empréstimo, como presente. Paulo chorou quando soube. Por quê? Por que você faria isso?
Nem me conhece, porque alguém poderia ter feito isso por mim quando eu estava caindo, Eduardo admitiu. Mas ninguém fez, porque eu nunca dei motivos para ninguém se importar comigo. Foi a primeira vez que Eduardo tinha dito isso em voz alta. E doeu, mas era verdade. Ajudar Paulo foi apenas o começo. Eduardo começou a ver o mundo de forma diferente de sua cadeira de rodas. Via mães lutando com carrinhos de bebê em calçadas quebradas. Via idosos tentando atravessar ruas sem semáforos adequados. Via pessoas, realmente via, talvez pela primeira vez na vida. Clara notou a mudança. Você está diferente, ela disse um dia enquanto o ajudava com exercícios. Diferente como? Menos amargo, menos focado em si mesmo. Eduardo pensou sobre isso. Sabe o que é engraçado? Quando eu era um milionário no topo do mundo, eu achava que era feliz. Tinha dinheiro, poder, tudo, mas estava miserável e nem percebia. E agora? Agora eu tenho uma fração do dinheiro, estou em uma cadeira de rodas, perdi tudo. E, estranhamente, sinto-me mais leve. Clara sorriu. Não é estranho. É libertação. Você estava preso em uma prisão que você mesmo construiu, a prisão da riqueza sem propósito. Eduardo começou a sair mais. Com sua cadeira de rodas, ele explorou o bairro. Conheceu Dona Maria, que vendia pastéis na esquina há 30 anos. Conheceu Jonas, o garoto que lavava carros para ajudar a mãe. Conheceu pessoas reais, com vidas reais, problemas reais e também alegrias reais. Um dia, Jonas se aproximou dele. Senhor Eduardo, posso perguntar uma coisa? Claro, Jonas. É verdade que o senhor era muito rico antes? Eduardo hesitou. Era. Por quê? Porque minha mãe disse que homens ricos não falam com pessoas como a gente. Mas o senhor fala. A observação inocente acertou Eduardo como um soco. Sua mãe está certa, ele admitiu. Homens ricos geralmente não falam, mas eu aprendi. Aprendi que estava errado. O senhor é legal, Jonas disse simplesmente. Mesmo sendo pobre agora. Eduardo riu. Uma risada genuína que não dava há anos. Obrigado, Jonas. Isso significa mais do que você imagina. Essa história está mexendo com você? Está te fazendo refletir sobre o que realmente importa na vida? Então comenta aqui. De qual cidade você está assistindo? E se inscreve no canal, porque a transformação de Eduardo está apenas começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. 6 meses após o acidente, Eduardo estava no supermercado, fazendo compras sozinho pela primeira vez, uma conquista que o encheu de orgulho quando ouviu uma voz familiar. Eduardo! Eduardo Mendes? Ele se virou e viu Amanda, sua ex-CFO. Ela parecia diferente, mais relaxada, mais feliz. Amanda, ele disse, sentindo uma mistura de emoções. Nossa, eu não esperava te ver aqui, ela disse, claramente desconfortável. Surpresa que eu faça minhas próprias compras? Eduardo disse, mas sem o veneno que teria tido antes. Bem-vinda ao meu novo normal. Amanda olhou para a cadeira de rodas, para o cesto de compras modesto que ele carregava. Como você está? Honestamente, Eduardo disse. Melhor do que quando você me viu pela última vez no hospital. Melhor? Mas você... Perdi tudo, eu sei, Eduardo completou. Minhas pernas, minha fortuna, minha empresa. Mas sabe o que descobri, Amanda? Eu não perdi tudo. Eu me livrei do peso de tudo. Amanda o estudou. Você está... diferente. Estou, ele concordou. E Amanda, sobre aquele dia no hospital, você estava certa, em tudo. Eu era um chefe horrível, um empresário sem ética, uma pessoa vazia, obcecada com dinheiro e status. Amanda pareceu chocada com a admissão. Eu não espero seu perdão, Eduardo continuou, mas quero que saiba. Obrigado por ter a coragem de me dizer a verdade quando ninguém mais tinha. Eles conversaram por mais alguns minutos. Amanda contou que tinha aberto sua própria consultoria financeira e estava indo muito bem. Eduardo contou sobre sua vida no bairro, sobre as pessoas que conheceu, sobre como estava reaprendendo o que significava ser humano. Você sabe,
Amanda disse antes de partir. Eu esperei anos para ver você cair. Eu queria que você sentisse o gosto do fracasso. Mas agora, vendo você assim, eu só sinto que talvez o acidente tenha te dado algo que toda sua riqueza nunca deu. O quê? Uma segunda chance de ser uma pessoa de verdade. Parte 8. A oportunidade inesperada. 3 meses depois, Clara entrou no apartamento com um sorriso misterioso. O que foi? Eduardo perguntou suspeitoso. Clara raramente sorria assim. Tem alguém aqui para te ver. Quem? Vai ver. Um homem entrou. Terno bem cortado, pasta de couro, postura confiante. Eduardo o reconheceu imediatamente. Ricardo Tavares, um dos maiores empresários da cidade. Senhor Mendes, Ricardo disse, estendendo a mão. É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Eduardo apertou a mão, confuso. A honra é minha, mas por que você está aqui? Ricardo sentou-se. Tenho seguido sua história, seu acidente, sua recuperação e, mais importante, sua transformação. Transformação? Eduardo, eu o conhecia de reputação. Você era conhecido no mundo dos negócios como brilhante, mas impiedoso. Um empresário que pisava em qualquer um para crescer sua fortuna. Eu nunca quis fazer negócios com você. Eduardo sentiu vergonha queimar seu rosto. Eu era exatamente isso. Mas nos últimos meses, Ricardo continuou, comecei a ouvir histórias diferentes sobre como você ajudou um vizinho com problemas financeiros, sobre como você se envolve com a comunidade, sobre como você mudou. Como você sabe disso? Paulo, seu vizinho. Ele trabalha em uma das minhas empresas. Ele me contou o que você fez. E quando investiguei mais, descobri outras histórias. Ricardo abriu sua pasta. Eduardo, eu tenho uma proposta para você. No que tipo de proposta? Estou desenvolvendo um programa de responsabilidade social corporativa. Quero contratar alguém para liderar. Alguém que entenda tanto o mundo dos negócios quanto a realidade das pessoas comuns. Alguém que tenha vivido em ambos os lados. Eduardo ficou sem palavras. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. Ricardo corrigiu. O salário não vai te fazer milionário de novo, mas é digno, é significativo e é uma chance de usar sua experiência para fazer diferença real. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Clara interrompeu da cozinha. Pelo amor de Deus, Eduardo. Diga sim. Eduardo riu. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele tinha uma oportunidade de trabalho baseada não no que ele tinha, mas em quem ele era. E isso significava tudo. Sim, ele disse. Sim, eu aceito. Os primeiros meses no novo emprego foram desafiadores, mas gratificantes. Eduardo visitava comunidades carentes, ouvia histórias de luta e superação, desenvolvia programas que realmente ajudavam pessoas, não apenas para relações públicas, mas porque faziam diferença genuína. Uma tarde, ele estava em uma reunião apresentando um programa de microcrédito para empreendedores de baixa renda quando percebeu algo. Estava fazendo exatamente o que sempre fez, movimentando dinheiro, criando oportunidades, fazendo finanças trabalharem. Mas agora, para o bem. Senhor Mendes, um dos beneficiários do programa, disse após a reunião, o senhor tem ideia do que isso significa para nós? Nenhum banco nos daria um empréstimo, mas o senhor acreditou em nós. Eduardo sentiu os olhos arderem. Alguém uma vez me disse que dinheiro não é tudo. Eu não acreditava, mas agora sei que dinheiro é uma ferramenta. E ferramentas podem construir ou destruir. Depende de quem as está usando e por quê. A fisioterapia também continuava. Meses de trabalho árduo estavam mostrando resultados. Eduardo tinha recuperado alguma sensação nas pernas. Não o suficiente para andar, mas o suficiente para dar esperança. Você está fazendo um progresso impressionante, o Dr. Araújo disse durante um check-up. É raro, mas não impossível. Continue assim. Clara estava lá, como sempre. Viu? Eu disse que você podia fazer isso. Não seria possível sem você, Eduardo admitiu. Clara, você salvou minha vida. Não fisicamente, mas em todos os outros sentidos.
Bobagem, Clara disse, mas Eduardo viu suas bochechas corarem. Você que fez o trabalho. Não sozinho, nunca sozinho. Eduardo olhou ao redor da sala de fisioterapia, vendo outras pessoas em cadeiras de rodas, com muletas, lutando suas próprias batalhas. Sabe o que eu finalmente entendi? O quê? Que quando eu era rico, quando tinha minha fortuna e meu império, eu estava sozinho. Tinha funcionários, não amigos. Tinha transações, não relacionamentos. Agora, com uma fração do dinheiro que tinha, sinto-me mais rico do que nunca. Um ano após o acidente, Eduardo acordou com uma sensação estranha. Algo diferente. Ele tentou mover os dedos dos pés e... eles se moveram. Realmente se moveram. Clara! Ele gritou. Clara! Ela correu para o quarto, alarme estampado no rosto. O que foi? O que aconteceu? Meus dedos, eles se moveram. O que se seguiu foi uma correria para o hospital. Testes, mais testes. E finalmente a notícia do doutor Araújo. Eduardo, não posso prometer nada, mas há sinais de que a lesão na sua medula pode não ser permanente. Com tratamento intensivo, fisioterapia agressiva, é possível que você recupere alguma mobilidade. Alguma? Eduardo repetiu. Quanto é alguma? Não sei. Pode ser que você consiga andar com aparelhos. Pode ser apenas pequenas melhorias. Mas é mais do que tínhamos há um ano. O velho Eduardo teria exigido garantias, teria gritado, teria tentado comprar certezas com dinheiro. O novo Eduardo simplesmente disse, então vamos trabalhar, vou dar meu melhor. E ele fez. 6 meses de fisioterapia brutal. Dias em que a dor era tanta que ele queria desistir. Mas Clara estava sempre lá. E Paulo, seu vizinho, e Jonas, o garoto dos carrinhos, e Dona Maria com seus pastéis. Toda a comunidade que ele aprendera a amar o apoiava. Você consegue, Sr. Eduardo? Jonas gritava durante suas sessões de fisioterapia no parque, que tinham se tornado um evento comunitário. E lentamente, milagrosamente, Eduardo começou a recuperar movimento. Primeiro os dedos, depois os tornozelos, depois... passos. Pequenos, vacilantes, com aparelhos e muletas, mas passos. No dia em que ele deu 5 passos seguidos, toda a comunidade comemorou como se fosse ano novo. 18 meses após o acidente, Eduardo estava andando. Não perfeitamente. Ele ainda precisava de uma bengala e cansava rapidamente, mas estava andando. Ricardo tinha o promovido a diretor do programa social. E o trabalho estava florescendo. Eles tinham ajudado centenas de famílias, criado dezenas de pequenos negócios, transformado vidas. Um dia, Eduardo recebeu uma carta inesperada. Era de um banco. O mesmo banco que tinha chamado seus empréstimos e ajudado a destruir sua fortuna. Caro Sr. Mendes, a carta dizia, gostaríamos de discutir oportunidades de investimento com você. Eduardo riu e jogou a carta no lixo. Não, obrigado. Clara, que tinha visto a cena, perguntou. Era algo importante? Era do meu passado, Eduardo disse. E eu não volto mais para lá. Nem um pouquinho de saudade da vida de milionário? Eduardo pensou honestamente. Sabe, Clara, às vezes eu penso em como era fácil, como era simples resolver problemas com dinheiro. Mas então eu lembro. Eu tinha dinheiro, mas não tinha isso. Isso o quê? Isto, Eduardo gesticulou ao redor. O apartamento modesto, mas aconchegante. As fotos de pessoas reais em sua geladeira, Paulo e sua família, Jonas sorrindo com seu novo uniforme escolar, que Eduardo tinha ajudado a pagar, Dona Maria, no dia em que ela finalmente alugou um ponto fixo para seus pastéis. Eu tinha uma fortuna em dinheiro, mas era miserável em amor, amizade e propósito. Você não sente falta de nada? Sinto falta de poder andar sem dor, Eduardo admitiu. Mas até isso me ensinou algo. Me ensinou sobre limite, sobre humildade, sobre depender de outros. O velho Eduardo nunca teria aprendido essas lições. O que Eduardo não esperava era se apaixonar, mas aconteceu de forma lenta e natural por Clara.
Ela tinha estado lá em seus piores momentos. Tinha visto ele gritar, chorar, desistir e se reerguer. E, de alguma forma, em algum ponto, cuidado tinha se transformado em afeto, e afeto em algo mais profundo. Clara, Eduardo disse uma noite, depois de um jantar simples que eles tinham começado a compartilhar regularmente. Posso te perguntar algo? Claro, por que você nunca saiu? Eu sei que eu era difícil no começo. Eu sei que você poderia ganhar mais cuidando de outros pacientes. Por que ficou? Clara olhou para ele por um longo momento. Porque eu vi algo em você que você mesmo não via. Você estava quebrado, Eduardo, não só fisicamente. Seu espírito estava quebrado pela vida que você tinha levado. E eu quis ajudar a consertar isso. Você conseguiu, Eduardo disse suavemente. Você me consertou de formas que eu nem sabia que estavam quebradas. Não, Clara corrigiu. Você se consertou. Eu só estava lá para segurar sua mão. Posso continuar segurando sua mão? Eduardo perguntou. Não como paciente e cuidadora, mas como algo mais? Clara sorriu, lágrimas nos olhos. Achei que você nunca fosse perguntar. Eles se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia simples no parque comunitário. Sem ostentação, sem lista de convidados importante. Apenas pessoas reais que realmente se importavam. Paulo foi o padrinho. Dona Maria fez o bolo. Jonas foi o pajem. E quando Eduardo, apoiado em sua bengala, caminhou pelo corredor improvisado até Clara, não havia um olho seco presente. Quem diria, Ricardo comentou com Amanda, que tinha sido convidada e comparecido, que o homem mais rico que conhecíamos encontraria a verdadeira riqueza quando perdeu tudo. Não é irônico? Amanda respondeu. Ele tinha que perder sua fortuna para encontrar sua alma. 5 anos após o acidente, Eduardo estava em pé em um palco, caminhando com sua bengala, mas em pé, apresentando seu mais novo projeto. Uma fundação dedicada a ajudar pessoas que perderam tudo a recomeçar. Meu nome é Eduardo Mendes, ele começou, e eu costumava ser um milionário. Eu tinha uma fortuna de 200 milhões de reais. Tinha carros importados, um iate, apartamento de cobertura. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Ele pausou, olhando para a plateia. Pessoas que tinham perdido empregos, casas, sonhos. E era a pessoa mais miserável que conhecia. Ele continuou. Porque dinheiro não compra propósito. Fortuna não compra significado. Riqueza não compra amor verdadeiro. Há 5 anos tive um acidente que mudou tudo. Perdi minhas pernas, ou pelo menos pensei que tinha perdido para sempre. Perdi minha fortuna, perdi minha empresa, perdi tudo que eu achava que me definia. E foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ele sorriu ao ver a confusão em alguns rostos. Porque quando você perde tudo, você descobre o que realmente importa. E descobri que importa amizade. Importa comunidade. Importa acordar todo dia e saber que sua vida tem propósito além de acumular dinheiro no banco. Esta fundação, ele gesticulou para o banner atrás dele, não é sobre dar dinheiro às pessoas. É sobre dar oportunidade, dignidade, esperança. É sobre ensinar o que levei uma tragédia para aprender. Que todos temos valor, não importa o saldo em nossa conta bancária. A plateia aplaudiu. Clara, na primeira fila com seu bebê de 3 meses, sim, aos 50 anos, ela tinha engravidado para surpresa de ambos, sorria com lágrimas nos olhos. Depois da palestra, Eduardo foi abordado por um homem que ele inicialmente não reconheceu. Senhor Mendes? Eduardo se virou. O homem era mais velho, cabelos grisalhos, aparência cansada. Sim, meu nome é Carlos. Eu era motorista do caminhão. O caminhão que colidiu com você há 5 anos. Eduardo sentiu o coração parar. Ele nunca tinha pensado muito no motorista tão consumido que estava por sua própria tragédia. Eu só queria dizer, Carlos continuou, voz tremendo, que sinto muito, muito mesmo. Eu estava com sono. Não deveria estar dirigindo aquela noite. Eu arruinei sua vida e... Espere, Eduardo o interrompeu. Carlos, você não arruinou minha vida. Mas seu acidente
Meu acidente foi causado pela minha própria arrogância, Eduardo disse gentilmente. Eu estava dirigindo na chuva, muito rápido, sem prestar atenção. Você estava tentando ganhar a vida. Eu estava apenas sendo imprudente. Mas você perdeu tudo. Eu perdi coisas materiais, mas ganhei. Eduardo olhou para Clara e seu bebê, para Paulo, que estava lá com sua família, para Jonas, que agora estava na universidade com uma bolsa que a fundação de Eduardo tinha ajudado a conseguir, para a comunidade inteira que tinha se tornado sua família. Ganhei uma vida, Eduardo completou, uma vida real. E Carlos, obrigado, porque sem aquele acidente eu teria morrido rico e completamente vazio. Agora, eu vivo modestamente, mas sou o homem mais rico em tudo que realmente importa. Carlos chorou. Eles conversaram por mais de 1 hora. Eduardo descobriu que Carlos tinha perdido seu emprego após o acidente, tinha desenvolvido depressão, sua família tinha sofrido. Antes de se despedirem, Eduardo tinha uma oferta. Carlos, minha fundação precisa de motoristas, pessoas que entendem luta, que entendem redenção. Interessado? Foi a vez de Carlos não ter palavras. 10 anos após o acidente, Eduardo completou 45 anos. A festa foi no mesmo parque comunitário onde ele se casou, repleta das mesmas pessoas, sua verdadeira família. Ele caminhava quase normalmente agora, apenas um leve mancar. As cicatrizes físicas permaneciam, mas as cicatrizes emocionais tinham se curado. Pai, seu filho de 5 anos, pequeno Eduardo, ou Dudu, como todos o chamavam, corria até ele. Vem ver o que Dona Maria fez. Dona Maria tinha feito um bolo de 3 andares. Simples, mas feito com amor. Feliz aniversário, Eduardo, ela disse, abraçando-o. Quem diria, né? Aquele homem arrogante na cadeira de rodas que chegou aqui há 10 anos. Que você me forçou a comer um pastel. Eduardo riu. Eu não queria. Achava que estava abaixo de mim. E eu disse que você precisava comer porque estava muito magro. Dona Maria completou a história que eles contavam sempre. E você ficou bravo. E agora é minha comida favorita, Eduardo disse. Engraçado como as coisas mudam. À noite, quando a festa terminou e Dudu estava dormindo, Eduardo e Clara sentaram em sua pequena varanda. Feliz? Ela perguntou. Mais do que jamais imaginei ser possível. Eduardo respondeu honestamente. Sabe, Clara, às vezes eu penso no meu eu de 10 anos atrás. O Eduardo em sua Ferrari, dirigindo loucamente, obcecado com dinheiro e status. E eu fico com pena dele. Pena? Sim, porque ele não tinha ideia do que estava perdendo. Ele achava que tinha tudo, mas não tinha nada do que realmente importa. Você acha que precisava do acidente? Não poderia ter mudado sem ele? Eduardo pensou honestamente. Não sei. Talvez em algum universo alternativo eu tenha acordado um dia e percebido. Mas neste universo, eu precisava perder tudo para ganhar o que realmente importa. E o que realmente importa? Eduardo olhou para ela, depois para a janela, onde podia ouvir Dudu respirando suavemente. Pensou nos rostos na festa, nas vidas tocadas pela fundação, no propósito que encontrara. Isto, ele disse simplesmente, isto importa. Amor, comunidade, propósito, conexão humana real. Eu era um milionário, mas era pobre em tudo que realmente vale a pena. Agora tenho uma fração do dinheiro, mas sou rico de todas as formas que importam. Clara apoiou a cabeça em seu ombro. Estou orgulhosa de você. Estou orgulhoso de mim também, Eduardo admitiu. Não pelo que realizei ou quanto dinheiro movimento ou quantas pessoas ajudei, embora isso seja importante. Estou orgulhoso porque finalmente me tornei humano, finalmente aprendi a ver as pessoas, finalmente entendi que minha fortuna verdadeira não estava no banco, mas aqui. Ele colocou a mão sobre o coração. O acidente não acabou com minha vida, Eduardo disse suavemente. O acidente me deu vida. Pela primeira vez,
Um homem verdadeiramente rico nas coisas que importam. Sua fortuna em dinheiro desapareceu, mas sua riqueza em amor, propósito e comunidade cresceu de formas que nenhum banco poderia medir. A lição de Eduardo é clara. Não é o dinheiro que define nossa riqueza. Não é a fortuna no banco que mede nosso sucesso. É o amor que compartilhamos, as vidas que tocamos, o propósito que encontramos, as pessoas que chamamos de família, de sangue ou não. Eduardo perdeu milhões em finanças, mas ganhou bilhões em humanidade. Perdeu suas pernas temporariamente, mas ganhou a capacidade de ver realmente. Perdeu seu império de riqueza, mas construiu um legado de amor. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes, um empréstimo da vida, em forma de tragédia, é o que precisamos para pagar nossa dívida com a humanidade. E você? O que você valoriza mais, a riqueza material ou a riqueza do coração? Você precisa perder tudo para ver o que realmente tem valor? Comenta aqui de qual cidade você está nos assistindo e conta pra gente. Essa história te fez refletir sobre suas prioridades? Compartilhe nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor da vida não está na conta do banco, mas no amor que damos e recebemos. Porque no final, todos somos ricos ou pobres não pelo saldo bancário, mas pela qualidade de nossas relações e propósito de nossa existência. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes, o melhor investimento que fazemos não é em ações ou propriedades, mas em pessoas e propósito. Essa é a verdadeira fortuna que ninguém pode tirar de você.